dia hoje. O que é isso? Esse trambolho no meio da minha sala, meu Deus do céu. Vivo ainda. Sabe de uma coisa? Eu vou pro meu quarto. Vocês não falam nada, ok? Acredito. Chego em casa pra ficar sossegado esse trambolho aí. O que é isso no meio da minha sala? Tô na hora de minhas compras, deixa eu dar uma rapidinho. Ai, ai. O que é isso aqui, ó? O quê? Esse negócio aí, passa direto. Não, você não vai resolver também não. Ah, também? Não é boca dura? Boa? Oiê, que é isso aqui? Filha, passa direto também. Não, mas você não vai resolver esse problema, Eu já falei pra você passar direto. Vai pro seu quarto. Ô, mãe, isso aqui, o que você vai fazer com isso aqui? Olha o tamanho do cocô dele. Tira, mãe, resolve isso. Tá cheirando mal mesmo. Mas faz como seu pai falou, finge que não tá vendo. Ele vai fazer essas coisinhas. Vai logo, Camila, pro seu Sempre quarto. assim, vocês não querem Calado resolver e vai nada. pro seu Vocês não quarto. resolvem esse problema. Vai pro seu quarto agora. Que coisa. Será que a gente já viu isso acontecer? Hã? Um baita de um elefante dentro do quarto, dentro de casa. Um elefante enorme, que fez o tamanho de um cocô, o tamanho do mundo, e tá fedendo demais, e é um baita de um problema, e a gente não consegue resolver. Daí o que acontece com o pai? O pai, ele olha e fala assim: epa, não quero saber de nada disso, eu vou ver meu jornalzinho, eu vou olhar para agora a minha folha de esportes, eu não estou nem aí, não quero resolver isso aqui não, estou fora. Daí vem a mãe, cheia de compras. Meu Jesus, que é isso aqui dentro de casa? Qual a faxina que eu vou precisar fazer? Isso daí está maior do que as compras que eu fiz. Nem quero que meu marido saiba quanto que eu gastei. E daí vai lá e fala para o marido resolver. E o marido também não está nem aí. E daí o que acontece? Ela vai, senta e vai fazer a unha. E daí vem a filha. Às vezes, a filha é chamada como rebelde, ao mesmo tempo como ovelha negra da família. E ela vem: que é isso, minha gente? Vocês não estão vendo o problemão que está aqui dentro? Olha o tamanho do cocô desse cachorro não, né? Desse elefante. A gente precisa resolver. Vamos levantar o nosso corpo cansado. Vamos fazer alguma coisa. E daí o que acontece? O pai, a mãe fala assim: vai deitar, menino. Deixa quieto. Deixa as coisas do jeito que está. Gente, quando eu falo isso, não é só porque o pai e a mãe não, às vezes pode ser o adolescente, está cheio de problemas também, tantas coisas gritantes dentro da nossa casa. E o versículo que Deus falou para a gente quando nós estávamos orando, é o versículo de Isaías, está lá no livro de Isaías, no capítulo 30, no versículo 15 ao versículo 18, que fala sobre resolvermos problemas, de nós não corrermos dos problemas, pelo contrário, que a gente precisa enfrentar de frente os problemas do nosso dia a dia. Então quando fala aqui, fala sobre esses valores, do pai entender a posição dele, o papel dele em casa, da mãe entender a posição dela e o papel dela em casa, e do filho entender, e de tirar esse problema que está assolando relacionamentos. Deus falou conosco sobre isso. Qual que é o maior problema que está assolando dentro das nossas casas hoje? Que faz com que pai fique contra filho, filho fique contra pai, marido contra esposa. Deu para entender? Nós estamos em família. Isso é o que acontece às vezes. Só para você ter uma ideia, já aconteceu no nosso campo missionário, de filhos não quererem ser mais missionários, porque os pais eram tão atarefados que não prestavam nem atenção nos filhos. Mas também existia muito filho que a mãe fazia tudo que queria, e o pai dava tudo que a criança precisava, mas não qualidade de tempo. Daí o filho começou a ficar acomodado, não queria nada mais na vida. E está com seus 50 anos ainda dentro de casa, comendo a comidinha do papai e da mamãe. Porque a família de Deus, que Deus criou, primeiro, nós somos filhos e entendemos quem é o nosso pai. Deus, ele colocou cada uma dessas responsabilidades no coração de cada um, para eles efetuarem bem e para que a família funcione. Deu para entender? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E quando a gente fala sobre isso, a gente fala também sobre algo que acontece muito e está começando a ser normalidade aqui no Japão. Por exemplo,
Nós ficamos sabendo essa semana agora passada que acontece muito edmê na escola. Por exemplo, bullying. Acontece com os nossos filhos. E a gente acaba sendo conivente e fala assim: você tem que melhorar mesmo. Quando um professor chama o seu filho de burro, o que você vai fazer? Eu vou lutar até as últimas consequências para entender que aquela voz que um dia afirmou Jesus lá no Rio Jordão, eu preciso também fazer o quê? Afirmar meu filho que ele não é o que estão falando por aí, mas ele é uma pessoa que Deus criou e que formou. Mas ao mesmo tempo, quando falarem alguma coisa do meu pai, eu vou lutar até as últimas consequências, vou falar assim: opa, não é esse o pai que eu conheço. Eu amo meu pai, então se você falar dele, você está falando de mim também. Deu para entender essa funcionalidade da família que às vezes falta aqui no nosso contexto? Eu estou falando contexto Brasil, contexto Japão, das nossas responsabilidades, de nós olharmos para esse baita desse elefante aqui no meio da sala. O Alisson só estava representando, estou falando que ele está grandão, né? Mas não saber resolver no momento que precisa ser resolvido. E nós estamos em família. E essa palavra fala sobre o que? Não vamos fugir de responsabilidades. Não vamos fugir de algo que a gente precisa realmente trabalhar juntos, ouvir uns aos outros. Hoje à noite nós vamos ter um tempo de família. Nós queremos escutar vocês, filhos, mas os filhos também precisam escutar os seus pais, para que haja funcionalidade no nosso meio. Não é verdade? Qual que é o fator maior na Terra que vai fazer toda a diferença para a humanidade? Família. Se nós enxergarmos o amor dentro das nossas famílias, o que vai acontecer? Vai ser tão recíproco, porque daí eu vou falar desse amor naturalmente. Por isso que vocês vieram para cá, porque Deus quer que nós saiamos daqui com esse âmbito assim: Deus, eu quero realmente ser família. Senhor, eu quero aprender mais de Ti. Como que eu posso lutar pelo meu pai que ainda não conhece Jesus? Senhor, eu quero lutar pela minha mãe que ainda não conhece a Tua verdade. Eu quero ser um filho segundo o Teu coração. Eu quero levar os meus pais a resolver esses problemas. Ou se não, Senhor, eu quero levar os meus filhos a resolver os problemas que eles estão passando, as situações difíceis que o mundo está oferecendo para eles, para que eles fiquem em risco. E eu vou tirar os meus filhos de tudo isso. Mas para isso, minha gente, é o que a palavra está falando. Eu vou ter que arregaçar as mangas e saber que tem muito trabalho para a gente hoje. Quando nós estávamos orando, Deus falou muito forte sobre isso. Por que tem tanto jovem hoje se suicidando aqui no Japão? São chamados furiosos, né? Por quê? Porque eles não estão encontrando dentro das famílias dele um apoio. Por que tem tanto pai hoje declarando falência, abandonando suas esposas? Pensa um pouquinho. Por que o diabo quer com tudo acabar com a nossa família? Pensa um pouco. Quer colocar fúria no teu coração contra seu pai e sua mãe? Por quê? Porque ele sabe que o maior poder é o amor de Deus na família, que vai conectar outros para essa família maravilhosa de Deus. E Deus conta contigo. Eu lembro que na minha campanha de King's Kids, a primeira que eu fui, eu tinha muita raiva do meu pai. A minha vontade, estou sendo bem sincero, a gente está em família, era socar a cara do meu pai. Falar assim: você não me amou, você me rejeitou, você me trocou, você me comparou, sai da minha vida. Esse era o grito que tinha dentro de mim. Mas mesmo assim eu falei assim: por favor, presta atenção, olha para mim, eu existo. E a minha vontade, quando uma pessoa falou para mim sobre o coração paterno de Deus, era falar assim: Deus não existe. Deus Pai, quem é esse? Se o meu pai biológico me abandonou, imagina mais esse Deus que eu nem conheço e nem consigo sentir Ele perto de mim. Eu quero ser abraçado. Então eu tinha esse sofisma dentro do meu coração e da minha mente. Mas esse amor desse Deus foi muito mais. Foi além. Ele demonstrou desse amor por mim, através de Jesus lá na cruz. E quando eu tive a convicção que Jesus ele tinha pago um alto preço pela minha vida, vendo toda a situação que Jesus passou por mim, vendo todo um caminho maravilhoso que Ele tem para mim, eu falei assim: não, eu preciso disso para a minha vida.
Eu preciso, daí eu comecei a ir com todas as minhas forças, com toda a intensidade do meu coração, e fui para Deus, me conectei a Deus, porque sem Ele, nada a gente pode fazer, sem entender quem nós somos primeiro. Eu corri para esse Deus com todas as minhas forças, falei assim: Senhor, se o Senhor existe mesmo, faz um grande milagre na minha vida, e eu sei que o Senhor pode fazer, primeiro em mim, a começar no meu coração. E a primeira coisa que Deus começou a fazer, colocou amor pela minha família, e é isso que nós vamos aprender aqui, pelo poder do Espírito Santo de Deus, amar a nossa família, como Jesus nos ama, com esse sentimento de Jesus. Possa ser que seu pai tenha feito coisas terríveis contra você, pode ser que sua mãe tenha te abandonado, os teus parentes podem ter colocado você de lado, mas existe um grande milagre que Deus quer fazer através da sua vida. E quando eu entendi isso, um grande milagre aconteceu na minha vida. Hoje minha família está com Jesus. Não, eles não morreram não, estão no céu, tá? Eles estão vivendo uma vida intensamente com Jesus. Tem alguns que estão meio desviados ali, mas eu creio no propósito de Deus na vida deles. Mas a primeira coisa que tinha que ser convertida no meu coração, primeiro, era colocar diante de Deus todos os meus achismos. Eu acho isso, eu acho aquilo, eu fui rejeitado assim, fizeram isso. Senhor, tudo isso aqui está no seu altar. Está difícil, está doendo, mas eu quero resolver esse problema. Sabe qual que é o maior problema que nós temos que resolver? Não é com outras pessoas, mas é conosco. Quando a gente se depara com alguns problemas que nós precisamos enfrentar, às vezes a gente tem vontade de ficar coagido e não levantar da nossa zona de conforto, a gente querer ficar do mesmo jeito, não é verdade? Quando a gente olha e sabe que tem algum problema que eu preciso resolver, eu falo assim: não. E daí começa a colocar para os outros: não, mas ele tem mais problema do que eu, mas é assim, mas é aquilo, eu preciso resolver. E eu precisava resolver interiormente esse meu problema e vencer isso. E graças a Deus, através dos meus líderes, na prestação de contas, compartilhando para eles, é o que vocês vão ter esse tempo também aqui na campanha, pessoas que vão ser chamados pais espirituais de vocês, que não são seus pais biológicos, são seus pais espirituais, e que vão facilitar a sua vida com Deus ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo a facilitar o seu relacionamento com o seu pai biológico, que esse é o nosso dever, e esse é o nosso papel como pais espirituais aqui na campanha, e que juntos nós vamos enfrentar esses problemas, que eu tenho certeza que muitos de nós passamos. Deus falou muito forte sobre relacionamento quando nós estávamos orando, muito forte. Relacionamento de filho com o pai, de abandono, de bullying dentro de casa. Eu me lembro que o ano retrasado, quando nós fizemos uma matéria na revista de King's Kids, eu estava olhando e falei assim: Senhor, eu não sei se bullying começa na escola não, às vezes eu acho que bullying começa em casa. E começou na minha casa. Eu me lembro que eu gostava muito de dançar quando eu era pequeno, muito mesmo. E eu olhava alguma coisa assim, ficava lá dançando, lá em frente à televisão, E daí eu lembro que um tio olhou para mim e falou assim: que marica, que nada a ver esse cara dançando. E aquilo atingiu meu coração. Eu falei assim: será que eu sou marica? Quem eu sou? Mas graças ao bom Deus, eu entendi que eu sou um homem segundo o coração dele. Mas muitas das crianças hoje absorvem esse marica que às vezes a gente acaba brincando. Você sabia disso? Que os nossos filhos, eles ouvem na escola, e quando o filho vem conversar com a gente, vai falar assim: vai deitar, para, eu não quero resolver esse problema não é meu problema, vai lá pro seu computador, eu já não te dei um que você precisava, vai lá conversar com seus amigos. Gente, eu não estou falando só para pais aqui não, eu estou falando para toda a família, para os filhos também. Deu para entender? Mas nós estamos em casa. Eu creio que essa campanha é uma campanha em casa, um lugar seguro, a gente abrir o nosso coração. Se nós não arregaçarmos as mangas hoje e batalhar por essa geração hoje, amanhã nós vamos ter um maior problema do que a gente já está vendo hoje. Sabia disso?
Nós falamos na campanha passada como o homossexualismo tem crescido no nosso meio, tá? Isso tanto com homem como mulher. A promiscuidade tem crescido no nosso meio, a torta direita, deu para entender? A falta de propósito no meio dos jovens, no nosso meio. Por quê? Porque nós não falamos de coisas que são importantes para serem faladas de uma forma saudável e bíblica, e a gente deixa os nossos filhos aprender só na escola. Ou a gente quer só aprender na escola. A gente tem vergonha de chegar para o nosso pai e falar: pai, o que é masturbação? Quantos filhos aqui já conversaram com o pai? Pai, eu tive ereção, o que é masturbação? Eu duvido que vai ter um corajoso aqui que vai levantar a mão. Isso é um tabu. Nós não falamos sobre sexualidade saudável dentro de casa, e virou um tabu que a gente nem pesquisa, para a gente falar segundo aquilo que está no coração de Deus. Misericórdia. Daí sabe onde eles vão aprender? Com pornografia. É sério, gente. O maior cego é aquele que está vendo e acha que está tudo certo, está tudo claro, está tudo certinho. Não tem problema não. Imagina que meu filho vai um dia falar sobre isso. Nós precisamos ensinar. Vocês adolescentes precisam perguntar para os seus líderes: tio, olha, eu estou com uma atração por aquela pessoa lá, não sei o que está acontecendo no meu coração. Abra o coração. Nós estamos em família. Fala para os seus líderes: olha, tio, não sei, às vezes eu estou vendo até coisas horríveis, me ajuda a sair dessa. Grita, mas não se suicida. É sério, gente. De coração. Senão esse elefante, que não é mais um elefante agora, ele vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai dominar a sua casa. Daqui a pouco você não tem mais espaço para entrar, você não tem lugar seguro para dialogar, você não tem uma cama para dormir junto com a sua esposa. Os seus filhos não vão querer entrar dentro da sua casa, porque o tamanho do problema está ali dentro, e você deixou ele reinar. Nós precisamos, como líderes, conversar sobre isso. Quantas crianças já foram molestadas? E a gente fala assim: não vamos guardar segredo, isso é um bafão, é um problema muito grande. Ontem nós conversamos com as crianças lá de Toyohashi, e a Camila, ela passou um videozinho que eu quero passar para todas as pessoas que trabalham com Kings Kids aqui. É um vídeo muito bom, que detalha quando a criança ela é abusada, o que ela tem que fazer. É um vídeo muito simples, mas muito legal para depois debater, conversar, olhar nos olhos. Foi tão especial. As crianças de Toyohashi estão aqui. Tem algumas que são mais velhas, estão aqui no nosso meio. Você acha que isso não aconteceu já? E tem criança pedindo socorro, e tem medo de compartilhar o coração. Se nós não trabalharmos com esse grande problema, esse pecado que está crescendo no nosso meio hoje, amanhã ele vai dominar todos nós. E não foi por isso que nós fomos chamados. Nós somos chamados para voltar para Deus, como Jesus ele foi para o Pai, conectar ao Senhor o nosso coração e falar assim: Senhor, qual que é o próximo passo? No que eu tenho que ser mais intenso? O que eu vou precisar trabalhar mais? É na pureza. Senhor, o que eu vou precisar trabalhar mais? Em olhar nos olhos e alcançar o coração dessa geração, conversando, abrindo a minha casa. É sério, né, gente? Eu sei que não é um tema muito legal para se falar, mas que gera e sempre vai gerar frutos eternos. Nós precisamos livrar a nossa galera do risco. Vocês jovens, procurem os pastores de vocês, abram o coração. Vocês têm lugar seguro. Eu creio que os líderes de vocês são pessoas de confiança. Eu louvo a Deus pelos pastores estarem aqui, pelos pais de família estarem aqui. É isso, nós estamos numa reunião de família.
os jovens estarem aqui, as crianças estarem aqui. Eles estão ouvindo também o mesmo tema de uma forma diferente lá embaixo com a Camila. A Camila sabe como falar com crianças, mas conscientizá-las da mesma forma. É um tema muito forte, mas é importante para a gente. Nós precisamos conversar. Nós precisamos comunicar. Amém? Você crê em nome de Jesus? Amém. Tem tanta gente para ser ouvido, mas também tem gente que não quer falar, e a gente vai precisar até as últimas consequências com essa pessoa. É com amor. Sabe por que tudo isso? Porque a palavra do Senhor diz no versículo 18: mas o Eterno não terminou ainda. Ele quer e Ele é bondoso com vocês. Ele se esforça para tratá-los com misericórdia. O Eterno aguarda o melhor momento para fazer tudo certo, tudo. Felizes os que esperam nele. Então nós vamos esperar no Senhor, perseverar no Senhor, confiar no Senhor, e vamos acreditar que nós vamos lutar contra esses problemas que estão aqui, pertinho da gente. E nós vamos lutar em nome de Jesus. E nós vamos salvar a nossa geração desse baita desse risco, para que eles possam ser uma geração saudável, um cidadão diferente, de qualidade, que vai formar família com o pensamento certo. Não é para casar só para fazer sexo, não. Para se satisfazer, não. Mas é para gerar família, sabe? É o bonito de Deus. Daí nós vamos refletir essa família que vive o reino de Deus juntos. Não é lindo isso? Imagina a sua família refletindo a glória de Deus. Eu creio no poder de Deus sobre isso. A gente vai continuar falando um pouquinho amanhã. Nós já estamos com o horário um pouco avançado, né? Isso é fundamento de Deus. Família é princípio. Família é fundamento de Deus. Deus tem muito mais pra gente. Então, agora daqui a pouquinho a gente está indo para o nosso grupo de família. Vamos abrir o nosso coração. Se você precisar de uma oração, se quiser conversar com uma das pessoas que vai estar te liderando, né? Vamos abrir o nosso coração como família. Aqui é um lugar seguro, viu, gente? É um lugar seguro. Um lugar onde a gente pode expressar quem nós somos, para a gente sair daqui curado. E eu creio que Deus quer fazer isso através dos nossos líderes, né? Do Espírito Santo de Deus aqui no nosso meio, com tanta liberdade. E eu queria agradecer pelos pais que estão aqui, todos aqueles que vão agora liderar esse tempo, e falar para vocês muito obrigado, porque vocês estão acreditando nessa geração, que vocês não estão negociando essa geração, por isso que vocês estão aqui, porque nenhum pai e nenhuma mãe, ou seja, o pastor, às vezes hoje tem um desejo de estar aqui com um grupo de adolescentes, de crianças, porque dá trabalho, né? Mas quem está aqui é porque ama Jesus. É porque está falando assim: olha, conta comigo, Jesus. Eu quero ser uma pessoa que vai trazer fundamentos na vida dessas crianças, dos adolescentes. Então eu sei que vocês vão ser muito inspirados por Deus, e vão ser muito abençoados por Deus. Obrigado, vocês são corajosos. E vocês, crianças, adolescentes e jovens que estão aqui, aproveitem o melhor dessa terra, porque aqui é um lugar de aprendizado. É um lugar onde daqui a pouco vocês vão estar fazendo isso que eles estão fazendo com vocês. É apenas uma troca de bênçãos, né? Tudo aquilo que vocês estão aprendendo hoje é para vocês ficarem fortes, porque vocês são fortes, vão ficar mais fortes ainda. Daqui a pouco vocês vão se levantar e falar assim: eu quero pagar o preço como minha mãe pagou por mim. Eu quero até as últimas consequências com aquela criança que está passando por risco. E Deus quer fazer isso. É uma geração contando para outra o reino de Deus, esse reino estendido, esse reino de amor. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração juntos? Todo mundo levanta aí agora. Pega na mão que está do seu lado, da pessoa.